Olá, meus amores, professora Ana Flávia. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade às nossas videoaulas, onde chegamos na 10ª. E hoje iremos abordar o tempo e o clima. Estão preparados? Bora começar. E dando continuidade ao nosso capítulo 10, que fala sobre o tempo e o clima, hoje iremos estudar as camadas da atmosfera. Iniciando o nosso conteúdo, podemos perceber que a atmosfera do nosso planeta está relacionada com uma característica vertical, ou seja, ela tem como destaque a temperatura e a pressão. E a sua densidade, ou seja, a densidade da atmosfera, está relacionada com a gravidade. E ao estudarmos as camadas da atmosfera, sempre temos que levar um ponto em consideração. A parte inicial, ou seja, a parte de baixo, contando da nossa superfície terrestre, ou seja, o nosso solo, até o nosso céu, ou seja, até o espaço. Então, nessa característica, nós temos como a primeira camada da atmosfera, a troposfera, estratosfera, onde fica a camada de ozônio, nossa terceira camada, mesosfera, nossa quarta, termosfera e a nossa última camada, exosfera. Então, recapitulando, as camadas da Terra são troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. E agora vamos conhecer as características de cada camada da atmosfera, iniciando com a nossa troposfera, ou seja, que fica na nossa superfície terrestre, ou seja, no nosso solo. É a camada inferior, onde vivem e respiram os seres vivos. Quando a gente fala de seres vivos, estamos falando não só de ser humano, mas estamos falando também de plantas e animais. Se estende desde a superfície terrestre até a última variável, que é de 8 quilômetros. A temperatura diminui com a sua altitude, ou seja, quanto mais alta a gente vai subindo, ou seja, vai ficando, a nossa altitude vai diminuindo. É na troposfera que ocorrem os fenômenos relacionados com o tempo e sofre grande influência dos mesmos. Por exemplo, alguns aerosóis agem como núcleo de condensação para o vapor da água, contribuindo na formação de nevoeiros, nuvens e precipitações. Como já vimos, a troposfera é a camada da atmosfera em que vivemos e respiramos. Ela vai do nível do mar até 12 quilômetros de altura. É nesta camada que ocorrem os fenômenos climáticos, chuva, formação das nuvens e os relâmpagos, e também na troposfera que ocorre a poluição do ar. Os aviões de transporte de carga e passageiros costumam voar nesta camada, ou seja, os aviões que a gente costuma viajar, eles voam na parte da nossa troposfera. Já a estratosfera é a nossa segunda camada da atmosfera. É nesta faixa que se encontra a camada de ozônio. Nessa camada, quase não há presença de vapor de água, ou seja, de umidade, e a concentração do oxigênio é muito baixa. Na estratosfera, a temperatura constante na porção inicial se estende mais ou menos de 50 km acima do solo e vai aumentando gradualmente até o topo da camada. Isso se deve pela absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio, ou seja, os raios ultravioleta. A camada do ozônio é responsável por filtrar os raios ultravioleta do Sol. Essa camada é utilizada como via aérea para grandes aviões, pois não sofre influência dos fenômenos meteorológicos. Que aviões são esses? São qualquer tipo de aviões, ou seja, de passageiro e de carga? Não. Vimos que os aviões de passageiro e de carga, eles costumam voar na camada da troposfera. Já aqui na camada da estratosfera, a gente já utiliza os aviões que são chamados de aviões de caça, são os aviões das Forças Armadas. E chegamos à nossa terceira camada, a mesosfera. A temperatura decresce com a altitude novamente nessa faixa, chegando a atingir 90 graus. O ar presente na mesosfera oferece resistência a objetos que entram na atmosfera da Terra. O calor gerado pela resistência do ar a diversas rochas que irão colidir com a Terra,
faz com que esses objetos sejam incendiados, dando a origem ao que conhecemos de estrelas cadentes. Na mesosfera, a queda de temperatura passa a ocorrer em virtude da baixa concentração de moléculas e da diminuição do calor oriundo da camada de ozônio, ou seja, a mesosfera ela tem como característica a sua temperatura, faz com que meteoros, faz com que rochas, ao se colidir com a Terra, elas se incendeiem e caiam dentro do nosso planeta como se fossem estrelas cadentes, e o seu calor está relacionado com o efeito da camada de ozônio. Temos também a termosfera, que é a nossa quarta camada. Essa camada absorve ondas curtas de radiação solar que fazem com que as temperaturas sejam elevadas. A termosfera não tem um limite superior bem delimitado, ou seja, não tem um limite definido. Dentro da termosfera, nós temos altitudes superiores a 80 km até cerca de 300 km, onde há uma alta concentração de íons, por isso é uma região que é conhecida como ionosfera. Os íons são originados da radiação solar de alta energia. Então, o que devemos entender? Que dentro da termosfera também tem uma outra camada, dentro dela que é chamada de ionosfera, e que essa outra camada passa a existir por conta dos íons, que são originados das radiações solares, ou seja, dos raios do Sol. E para concluirmos, a nossa quinta camada da atmosfera é a exosfera, que está acima de 500 km, o movimento dos íons, ou seja, da camada ionosfera, é condicionado pelos campos magnéticos da Terra, sendo essa região chamada de magnetosfera. Algumas partículas acompanham o campo magnético da Terra em direção aos polos. Ao penetrar na ionosfera, colidem com átomos do oxigênio e nitrogênio, que são temporariamente energizados. Quando estes átomos e moléculas retomam ao seu estado energético, eles emitem energia na força da luz, o que costuma aparecer para a gente como as auroras boreais, ou seja, aquela iluminação no céu à noite esverdeada. Agora vamos estudar a composição do ar, ou seja, a composição das nossas camadas na atmosfera. Os elementos que compõem o ar são essencialmente o nitrogênio e o oxigênio. A parte de aproximação é de 80 km, onde essa composição se torna mais variável. Também contém pequenas partículas chamadas de aerosóis, que são os cristais de gelo, a poeira, fuligem, produtos químicos, entre outros, principalmente na baixa atmosfera, que fica próxima à superfície da Terra. E agora vamos entender o processo da camada de ozônio que pertence à estratosfera. Você deve estar se perguntando, qual a importância da camada de ozônio? Bem, ela é essencial para a nossa vida, pois forma um escudo que nos protege das radiações ultravioletas, ou seja, dos fortes raios que o Sol emite. Sem ela, a vida na Terra não seria possível. Isso significa que sem ela não existiria vida nenhuma, nem os seres vivos que a gente relaciona com o ser humano, os animais e as plantas. O gás ozônio é um dos gases que compõem a nossa atmosfera. É uma forma molecular de oxigênio altamente reativa. A sua produção ocorre de duas formas, na troposfera e na estratosfera. Na troposfera, ele é produzido através da oxidação do oxigênio e da luz solar, e na estratosfera, ele é produzido através da radiação ultravioleta. Na imagem, podemos perceber que no nosso processo e preocupação com o meio ambiente e o nosso clima, a nossa camada de ozônio diminuiu. Como você consegue identificar? Notando o espaço azul relacionado em cada ano, de 2014 até 2019. Conseguimos diminuir, mas ainda precisamos diminuir mais. Onde o efeito e a função do gás ozônio também varia conforme o local que se encontra. Na troposfera,
ele ocorre através da poluição do ar, ou seja, a poluição do ar causa danos às plantas e à saúde humana, ou seja, prejudica não só as plantas, mas também a saúde humana. Já na estratosfera, essa poluição do ar faz com que 90% da radiação do Sol ultrapasse a camada e consiga chegar com mais intensidade até as pessoas. E quais as consequências da destruição da camada de ozônio? Bem, sem essa proteção, teríamos a diminuição da taxa de crescimento das plantas, ou seja, elas fariam menos fotossíntese. Os raios ultravioletas iriam prejudicar o desenvolvimento dos organismos aquáticos, tanto animais como plantas. Essa situação provoca alteração nas cadeias alimentares e no funcionamento do nosso ecossistema. A ação intensa dos raios ultravioletas também podem causar danos aos seres humanos, como degeneração do DNA das células, câncer de pele, cegueira, deformação muscular, enfraquecimento do sistema imunológico, e aqui você pode adquirir as doenças como gripe, virose, asma. A camada de ozônio também está relacionada com o efeito estufa, ou seja, são dois fenômenos naturais que garantem a manutenção da vida na Terra. Enquanto a camada de ozônio protege a Terra dos raios ultravioleta, o efeito estufa garante uma temperatura adequada para a sobrevivência dos seres vivos. Porém, a intensificação do efeito estufa, através da liberação de gases poluentes, provoca o aumento da temperatura e assim gera o nosso aquecimento global, onde já estudamos em aulas anteriores sobre o aquecimento global e o efeito estufa. E aqui encerramos a nossa aula 10, que fala sobre o tempo e o clima. Qualquer dúvida, tirem no Class. Um cheiro no coração de cada um. Até a próxima e tchau!